Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Giro de Mercado. Hoje como a gente inicia, né, toda semana, a gente fala o resumo da semana anterior e depois os pontos cruciais que todo mercado vai ficar de olho para essa semana, beleza? Bom, antes de começar o vídeo, vou me apresentar para você que está chegando agora. Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos, sócio do escritório Cashwise e idealizador aqui do canal, beleza? Bom, caso você ainda não seja inscrito, não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificação, dar o like, porque isso me ajuda a distribuir esse conteúdo a mais pessoas, e também você pode acelerar esse processo compartilhando isso em todos os seus grupos aí de WhatsApp, beleza? Então, simbora pro vídeo, aqui não tem vinheta, não tem corte, aqui a gente faz diretão, beleza? Bom, primeiro a gente vai falar o que aconteceu na semana passada. Semana passada, todo mundo estava de olho na ata do Fed, beleza? Então nós tivemos a última reunião da política monetária lá nos Estados Unidos, aonde na última semana agora nós tivemos a divulgação da ata para a gente entender o que está na ata que não estava tão claro assim no discurso. O que aconteceu? Não mudou absolutamente nada, tá? Então, tudo que os dirigentes do Fed, né? Quando sempre você olhar na listagem dos calendários, que você vê um membro, né, do Federal Reserve e a palavra escrita FOMC, né? FOMC, você vai ver que é um membro votante, né, da autarquia lá no monetária lá nos Estados Unidos, né, das autoridades monetárias dos Estados Unidos, beleza? Bom, então muitos dirigentes que são votantes, eles acabaram mencionando que precisam ter mais dados, né, sobre a inflação vindo para a meta de 2%, para que eles possam ter mais segurança a baixar a taxa de juros. O mercado como um todo, desde o início do ano, já está olhando, né, no final do ano passado, já está olhando para esse ano, né, de 2024, os Estados Unidos cortar a taxa de juros, que isso acaba fomentando um pouco mais a renda variável. Com a ata do Fed veio um pouco hawkish e mostrando de fato que para baixar juros vai ter que ter uma visão muito clara, né? Uma solidez muito grande para que a meta seja atingida de 2%, e isso eles não estão tão confortáveis assim. Isso acabou trazendo para o mercado que o Federal Reserve pode vir a não baixar a taxa de juros. Aí nós tivemos mais um ponto, né? Nós tivemos o PMI composto nos Estados Unidos, ou seja, atividade econômica norte-americana, que mostrou ali, o PMI composto ele junta indústria e junta serviço. Ele saiu simplesmente de 51,3 em abril para 54,4, ou seja, mostrou uma expansão na atividade econômica. Então, o PMI tem uma linha de 50. Acima de 50 mostra expansão na atividade, abaixo de 50 mostra uma retração. Mostrou uma expansão, mercado crescendo. Isso pode vir a pressionar muito a questão da inflação, e o que faz com que os juros norte-americanos possa ficar alto por mais tempo. O que foi descartado foi aumento de juros, beleza? Então, com isso, o mercado todo veio para baixo e tal, e o que deu uma salvada foi o balanço da Nvidia, que veio muito bom, como sempre, Nvidia carregando os índices acionários lá fora e aqui dentro também, nas costas, carregando o mundo nas costas. Isso acabou afetando muito, beleza? Bom, os índices acionários lá em Nova York tiveram aí um encerramento sem uma direção única, Dow Jones caindo 2,33%, S&P 500 praticamente no 0 a 0, 0,03% de alta, levemente positivo, e Nasdaq subindo aí 1,41, beleza? Na agenda dessa próxima semana, a gente tem aí o feriado de Memorial Day, que vai ser amanhã, hoje, no caso, você estiver assistindo na segunda-feira, né? Mas estou gravando aqui no domingão para vocês, e vai estar fechado. Então a gente tem uma semana curta e uma semana com poucos indicadores, né? Vamos botar assim, para movimentar o mercado, a não ser aqui no nosso Brasilzão, indicadores sobre inflação. Show? Bom, agora a gente vai falar do nosso Brasilzão. Deixa eu só organizar aqui para vocês. Vou mudar aqui a telinha, né? Então, vocês estão olhando hoje, agora, né? O mercado lá fora está fechado, né? Então, nós temos aqui Ásia e Oceania
ainda sem cotação, né? Nós temos aqui também futuros europeus também sem cotação e nós temos os futuros americanos também aqui sem cotação. Nós temos aqui o dólar já aberto, já ali se movimentando, petróleo ali praticamente no 0 a 0, ou seja, tudo muito tranquilo, não mudou muita coisa, tá? Vamos falar aqui do nosso Ibovão da Massa, que é o que importa, e eu quero fazer aqui um trabalho em relação, né, um estudo com vocês em relação a alguns ativos, tá? Bom, nosso Ibovespa que está andando de lado, né, nessa lateralização desde janeiro de 2024, desde o início do ano, andando aqui nesse caixotaço entre 130 mil pontos e aqui os 125.500, né, ou os 124 mil. Perdeu novamente aqui, assim como perdeu nesse período aqui, ó, em que eu deixei essa elipse, ó, falando bonito, essa elipse aqui para vocês. Vou botar uma elipse aqui também. Vini, você está falando que ele vai ficar nessa lateralizaçãozinha novamente e vai voltar para cá para cima? Pode ocorrer isso? Pode. Por que pode ocorrer? Nós tivemos alguns fatores que fizeram o mercado ficar abaixo dos 125 mil pontos. Apesar do temor lá fora, aqui dentro o nosso fiscal acabou ganhando um pouco mais de tom, né? O ministro Haddad teve lá na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados e acabou fazendo algumas falas que não foram tão bem vistas assim. Mencionou que a inflação de 3%, com os dados, o histórico aqui no Brasil, é muito ousada e está sendo exigida demais. Então, isso acabou não caindo muito bem no mercado, porque os investidores estão olhando que o governo não vai ter tanto compromisso assim para atingir a sua meta fiscal, que ano que vem, quando o Campos Neto sair, né, for substituído da presidência do Banco Central, o Banco Central vai ficar um pouco mais dovish, né? Um pouco mais, vamos botar assim, complacente com a inflação, vai deixar correr frouxo. Então, isso acaba ficando um pouco mais temeroso. Só que a gente tem que olhar o seguinte: os resultados das empresas não estão vindo tão ruins assim quanto a gente está vendo, tá? E o Ibovespa é um conjunto de uma cesta de ativos, né? De cesta de empresas que a galera vai comprando e vai vendendo. Então, isso aqui está muito mais atrelado pela incerteza lá de fora e o mau humor lá fora do que até mesmo a questão fiscal aqui. A gente sabe que a gente está no Brasil, inflação é sempre para cima, a gente não está na Europa, então ter inflação de 3% realmente é um pouco mais difícil você manter a inflação ali. É possível? É, mas vai depender de muitas questões. Então, logo em seguida, né, na sexta-feira, o presidente do Banco Central acabou dando uma entrevista aí afirmando que as expectativas de inflação vêm subindo, ao contrário do que o Haddad falou sobre a questão dos ruídos, vamos botar assim, que estão tendo na discussão entre economia para a economia brasileira, né, que isso não seria muito bom para a economia brasileira. Mas só que o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, falou que a inflação, né, a expectativa da inflação, ela vem subindo bastante, né? E com isso, muitos pontos de risco, assim como a política fiscal aqui no Brasil, o cenário externo lá fora e também, junto com isso, tem a credibilidade do Banco Central. Isso tudo faz com que a expectativa do mercado venha olhar para a inflação um pouco mais temerosa, né? Botando essa expectativa para cima. E isso, com isso, né, a gente tem aí a doleta subindo e a curva de juros também sendo pressionada para cima, tá? A nossa doleta acabou ganhando um pouco mais de força, fechando nos R$ 5,17. Vamos botar assim, ficando acima dos 5,15, então pode vir a buscar aí os 5,20 com tranquilidade, tá? Ganhando os 5,20, pode vir trabalhar aqui nos 5,30 sem problema algum. Show? Bom, deixa eu separar aqui uma questão aqui para vocês sobre as petrolíferas, né? Que nós tivemos ali Petrobras, né? Que acabou perdendo um pouco mais de força, né? Vamos botar assim, caindo aí na sexta-feira 0,54%. Muita gente está de olho em Petrobras. Vamos fazer um estudo rapidamente aqui para vocês. Depois a gente vai botar o calendário da semana e a gente encerra, beleza? Petrobras caiu 1,54, ficando aqui
nessa zona aqui de suporte aos 36,61, perdendo essa região, pode vir a buscar aí um outro ponto de suporte, né? Que é aqui, ó, na casa dos 34, dos 35 reais, né? Pode vir buscar aqui, que está bem próximo à região também que a média móvel de 200 períodos no diário está trabalhando, beleza? O IFR está trabalhando aqui na casa dos 37, ou seja, está bem próximo ali dos 30 pontos, o que pode mostrar para os investidores que está sobrevendido o ativo, beleza? Bom, assim como essa petrolífera, nós tivemos também o nosso Itaúzão da massa, né? Eu vou trazer aqui o nosso Itaú. Cadê meu YouTube 4? Nosso Itaúzão, deixa eu fechar isso aqui. E, bom, isso aqui está no mensal. Vou trazer para o semanal e depois para o diário, tá? Bom, a gente vê aí o nosso Itaúzão da massa, ele trabalhando muito próximo ali da sua máxima histórica, mas aí começa a perder força, então começa a fazer topos e fundos descendentes, né? Então a gente pode vir a ter um Itaú, se perder essa região aqui dos R$ 31, vir trabalhar aqui, ó, queda livre até aí os 27, tá? Então pode vir aqui até os 27, R$ 28, para depois vir fazer uma reversão na tendência. Então mostra aí uma reversão. A gente tem aqui topos e fundos ascendentes e agora a gente não tá tem essa possibilidade, né, de ganhar a máxima histórica novamente. Acabou perdendo um pouco mais de força, então falhou. Isso pode vir a fazer o Itaúzão perder essa região. Perdendo pode abrir oportunidade para melhores compras, né? A galera que está querendo comprar Itaú e está achando caro, pode vir a trazer algumas oportunidades. Beleza? Bom, deixa eu separar mais uma aqui. Vamos olhar Usiminas também. Use em 5 e a gente encerra, beleza? Nossa querida Usiminas, né, trabalhou. Deixa eu tirar essa consolidação aqui, que já não faz mais sentido, beleza? Tirar essa LTA também. Pronto. Bom, Usiminas no semanal fez aqui uma bela alta, né, até os 10,94, depois falhou e aqui teve esse negão do WhatsApp aqui, fazendo perder o 8,72 e fazer com que o ativo venha trabalhar na casa dos R$ 7,93. Perdendo essa região, pode vir a visitar novamente o 6,53, tá? Usiminas que teve aí uma queda de 1,05%, né, chegando a desvalorizar quase 3% nas primeiras horas ali do pregão, considerando os atrasos na redução de custo de caixa por tonelada do aço produzido do alto forno, né? Então, o Bank of America acabou rebaixando a recomendação e o que fez com que o Usiminas caísse um pouco mais na sexta-feira. Vamos olhar aqui no diário, né, como é que tá. Vem nessa lateralizaçãozinha. Agora é entender, ó, a galera tá nesse candle aqui, ó, que se formou. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cima. Fez uma abertura, fez uma máxima, depois só caiu e teve uma bela recuada. Ou seja, tem comprador que ficou interessado nessa zona de preço aqui, ó, dos 7,80, 7,90 e 7,70, tá? Galera interessada nessa faixa de preço, beleza? Para reverter a tendência, né, dessa queda, tem que ganhar o 8,50 aqui pelo menos, beleza? Bom, vamos falar agora aqui do calendário. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê meu calendário? Semana do dia 27. Tudo completão, bonito. Bom, dia 27 nós temos aqui empréstimos bancários, boletim Focus, clima de negócios. Lembrando que o dia 27 nós temos feriado norte-americano, então semana curta. Quinta-feira, feriado aqui no Brasil, B3 também não abre, feriado de Corpus Christi. Então é uma semana com muita baixa liquidez, né? Então vamos ficar atentos para você, ainda mais você que gira no day trade aí, pelo amor de Deus. Dia 28 nós temos Fed falando, né? Master vai falar. Índice de preço ao produtor, então nós temos IPCA 15 aqui no Brasil, onde vai ter uma prévia da inflação. Então vamos ficar atentos porque isso pode movimentar o mercado. Índice de preço ao produtor também aqui no Brasil. Índice de preços de imóveis lá nos Estados Unidos.
O Khashayari, que é um membro do FED, também vai falar na terça-feira. E a Lisa Cook também vai falar. Nós temos PayrollNet, né, nosso mercado de trabalho aqui no Brasil também na terça-feira. Beleza? Confiança do consumidor no Japão, índice de confiança do consumidor na Alemanha, principal economia da zona do euro, inflação e GPM, né? Então vai ter aqui no Brasilzão na quarta-feira, saldo orçamental nominal, dívida bruta em relação ao PIB, né, de abril. Vamos entender porque isso aqui a gente está olhando o fiscal no Brasil, né? Taxa de desocupação, mercado de trabalho aqui no Brasil. E nós temos aqui índice de preço ao consumidor e inflação lá na Alemanha, beleza? Variação do estoque de petróleo. Discurso do Rafael Boschi, que é membro votante do FED, às 8 horas da noite na quarta-feira. Então, isso só deve fazer movimentação na quinta, beleza? Nós temos aqui leilão no Brasil, né? A LTN, né? Da letra do Tesouro. Vamos entender como é que vai ser a demanda sobre esse leilão, se vai vir bom ou não. Se vier um leilão mais fraco, isso vai mostrar que o Brasil vai ter dificuldade em se financiar, né? Financiar parte dessa dívida, beleza? Crescimento do PIB trimestral lá dos Estados Unidos na quinta-feira, mas nossa bolsa estará fechada. Aí muita atenção. Quando tem um dado importante como esse para sair num dia onde a nossa bolsa está fechada, lembre-se que na sexta-feira a gente pode ter correção e na quinta-feira a galera tende a ficar um pouco mais cautelosa, tá? Num dia anterior pode ficar um pouco mais cautelosa. Balança comercial de bens duráveis, estoques no atacado, estoque no varejo, lucros das empresas, pedidos iniciais de seguro-desemprego, variação do preço, né, do PIB lá nos Estados Unidos, vendas pendentes de casas, ou seja, tem uns indicadores bem interessantes para sair na quinta, mas nossa bolsa aqui estará fechada. PMI industrial lá na China e na sexta-feira, índice de preço ao consumidor, mais inflação, renda pessoal nos Estados Unidos, núcleo dos índices de preço PCE, que vai sair lá nos Estados Unidos, e índice de preço também PCE lá nos Estados Unidos, fechando aí o mês, fechando a semana. Então, bem interessante. É uma semana um pouco mais fraca, vamos botar assim. É uma semana, quer dizer, uma semana forte, mas com indicadores que vão sair, porém uma semana curta com uma baixa liquidez, tá? Então a gente tem que ficar bem atentos para não sofrer muito, ainda mais a galera que gira no mercado. A galera que está mais acostumada olhando para o longo prazo, muda nada, só fiquem atentos às oportunidades, beleza? Esse é o giro de mercado de hoje, né? Então fiquem todos atentos, muita atenção ao capital de vocês. É uma semana mais curta, com boas oportunidades, só basta você continuar seguindo seu plano. Então, um excelente dia, uma excelente semana para vocês e até a próxima aqui no canal. Valeu!